Meu nome é Marina Santos e tenho 32 anos. Imagine estar sentada na sala da sua avó, cercada por 15 familiares discutindo a herança dela, quando sua própria irmã, a advogada de sucesso que todos admiram, se levanta e anuncia que vai triplicar seu aluguel para rapar 6.800 porque você é apenas uma gerente de propriedades de baixo nível que precisa aprender seu lugar. A sala ficou em silêncio. Alguns parentes sorriram com desdém. Outros desviaram o olhar, desconfortáveis. Vanessa estava ali parada, no seu terno de 15 mil, esperando que eu implorasse ou saísse furiosa. Em vez disso, peguei meu celular e enviei uma mensagem. 20 minutos depois, o rosto dela foi de arrogante a branco, como o papel quando meu advogado entrou com uma pasta que mudaria tudo, mas estou me adiantando. Antes de contar exatamente como dominei aquele momento e o prédio inteiro, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você genuinamente gosta de histórias sobre estabelecer limites com elegância. De onde você está assistindo? Deixe sua cidade e hora local abaixo. Adoro ver nossa comunidade crescer mundialmente. Agora deixe-me levá-lo de volta àquela terça-feira, a tarde que mudou minha família para sempre. Crescendo à sombra. Crescer como irmã mais nova da Vanessa significava viver numa sombra muito específica. Ela se formou com louvor em Direito na USP. Eu fui para uma universidade estadual estudar administração. Ela se tornou sócia de um escritório aos 35. Eu aceitei um emprego como assistente de gerente de propriedades, numa empresa de médio porte. Cada reunião de família seguia o mesmo roteiro. A Vanessa acabou de fechar uma fusão de 50 milhões a tia. Patrícia dizia maravilhada. Então vinha a inclinação de cabeça solidária na minha direção. E a Marina? Você ainda está naquele negócio de imóveis? Eu apenas acenava e sorria, como sempre fazia. A verdade é que eu genuinamente amava meu trabalho. Andar por prédios, entender valores de mercado, ver potencial onde outros viam problemas, isso me fascinava. Mas para minha família, especialmente para Vanessa, eu era a fracassada que precisava de orientação constante. Marina, você realmente deveria mirar mais alto, ela dizia em todo jantar de feriado. Olhe para sua irmã. Isso sim é sucesso, meu tio Marcos acrescentava, como se eu não estivesse sentada bem ali. Vanessa gerenciava as propriedades de aluguel da nossa avó como seu dever familiar, sempre lembrando a todos o quão generosa era por lidar com um trabalho tão tedioso de graça. Ela havia estabelecido meu aluguel em Down, 2.200 por mês por um apartamento, de 2 quartos na Avenida Beira, Rio, desconto familiar. Ela chamava. Embora o valor de mercado fosse na verdade cerca de R$2.400, mas ela nunca me deixava esquecer sua generosidade. A maioria das pessoas na sua faixa salarial não poderia pagar este bairro. Ela me lembrava sempre que havia. Paguei em dia todo mês durante 5 anos. Nunca reclamei da lava-louças, quebrada que ela levou 3 meses para consertar, ou do aquecimento, que mal funcionava no inverno passado. Eu conhecia meu lugar no ecossistema familiar. A irmãzinha que deveria ser grata por qualquer migalha de sucesso que conseguisse. Mas 3 anos atrás, algo mudou que Vanessa nunca soube. Mora o dia que mudou tudo. Aquela terça-feira começou como qualquer outra reunião de família. A casa da vovó ainda cheirava a lavanda de seus potipurris, mesmo 6 meses depois que ela havia partido. Nos reunimos para discutir a herança. Nada importante, apenas alguns detalhes finais sobre seus bens restantes. Sentei no meu lugar habitual, a cadeira desconfortável perto da janela que ninguém mais queria. Vanessa comandava da poltrona de asas da vovó, seu bloco de notas e caneta Montblanc prontos para documentar tudo. Eu deveria ter percebido que algo era diferente quando ela continuava olhando para mim. Durante o discurso do tio, Roberto sobre unidade familiar. Antes de discutirmos os certificados de depósito restantes, Vanessa anunciou, batendo a caneta no bloco de notas. Precisamos abordar alguns assuntos imobiliários da família. Ela se levantou, alisando sua saia lápis. Como todos sabem, tenho gerenciado várias propriedades da família pro Bono há anos. A sala murmurou em apreciação. A prima Juliana até aplaudeu. No entanto, Vanessa continuou, seus olhos encontrando os meus. Tenho revisado os valores de mercado. E é hora de ajustarmos certos arranjos. Ela tirou uma pasta com abas coloridas. Claro, ela tinha auxílios visuais. Marina, isso te diz respeito diretamente. Meu estômago apertou, mas mantive minha expressão neutra. Seu aluguel atual, de 2.200, está severamente abaixo do valor de mercado. Ela produziu um gráfico. Um gráfico de verdade. Unidades comparáveis. No seu prédio estão sendo alugadas por dinaras. 6.800 no mínimo. Tenho subsidiado seu estilo de vida por 5 anos. Subsidiando?
A palavra escapou antes que eu pudesse impedir. O que mais você chamaria de um desconto mensal de 4.600? Ela mostrou o gráfico para a sala como uma promotora apresentando evidências. São 55.200 por ano que estou perdendo. 206 mil reais em 5 anos. Tia Patrícia ofegou. Vanessa, você é uma santa. Não quero elogios, Vanessa disse. Embora seu sorriso sugerisse o contrário. Mas Marina, você tem 32 anos agora. É hora de aprender a se manter sozinha. Ela tirou outro documento. A partir do mês que vem, seu aluguel será ajustado ao valor de mercado, 6.800. A sala ficou em silêncio. Contei 5 segundos de completa imobilidade antes do tio Teodoro pigarrear. Vanessa, isso é um salto e tanto. É o valor de mercado, ela o cortou. Marina trabalha com gestão de propriedades. Ela deveria entender, melhor do que ninguém, que descontos familiares não podem durar para sempre. Ela se virou de volta para mim. Você está sempre falando sobre entender valores de mercado, certo? Bem, aqui está sua chance de viver por eles. Meu primo Diego realmente riu. Acho que você vai precisar de 3 colegas de quarto. Olhei ao redor da sala. 15 rostos variando de satisfação arrogante a silêncio desconfortável. Nenhuma pessoa falou em minha defesa. 5 anos de histórico de pagamento perfeito não significavam nada. O fato de eu ter ajudado a vovó com suas finanças todo domingo enquanto Vanessa estava ocupada demais não significava nada. Vanessa estendeu o novo contrato em minha direção. Vou precisar que você assine hoje. Sei que é repentino, mas tenho certeza de que alguém que está na gestão de propriedades há 8 anos entende a importância da documentação adequada. Olhei para o papel, depois para meu telefone. 3 anos atrás, algo mudou que Vanessa nunca soube. Talvez fosse hora de ela descobrir. Se eu assinasse aquele papel, não seria apenas sobre dinheiro. Cimentaria minha posição como o fracasso da família para sempre. A irmã que precisava de caridade foi cortada e não conseguia lidar com preços do mundo real. Cada futura reunião de família incluiria olhares sabidos e comentários, sussurrados sobre como eu provavelmente morava num estúdio, numa área pobre agora. Como Vanessa teve que praticar amor severo para me ensinar responsabilidade, mas o golpe financeiro seria imediato e brutal. 6.800 era mais que meu suposto salário líquido. Vanessa sabia disso. Ela havia perguntado sobre meu salário no dia de ação de graças, fingindo se importar com meu crescimento profissional. 50 mil reais é respeitável para seu nível, ela havia dito. Aquele sorriso condescendente nunca vacilando. Você vai subir eventualmente. O que ela não sabia era que a vovó havia visto as coisas de forma diferente. 6 meses antes de morrer, quando eu estava ajudando-a a organizar extratos de investimentos, ela me puxou de lado. Sua irmã tem boas intenções, mas não vê tudo, querida, ela disse, pressionando um cartão de visita na minha mão. Às vezes as quietas são as mais espertas. Lembre-se disso quando chegar a hora. Eu havia pensado que ela queria dizer inteligência emocional ou sabedoria familiar. Não havia entendido até que o advogado dela me ligou em particular 3 anos atrás. Marina. A voz de Vanessa me trouxe de volta ao presente. Preciso de uma resposta. Vai assinar ou devo começar a procurar um novo inquilino? Já tenho 3 candidaturas de estudantes de direito da USP. Eles estão oferecendo 7 mil reais. A ameaça pairou no ar. Sair do apartamento que eu havia transformado em meu lar ou me falir tentando ficar. De qualquer forma, Vanessa venceria. Ela teria provado seu ponto sobre sucesso e fracasso, sobre quem merecia o que nesta família. Ela está sendo mais do que justa, tia Patrícia interferiu. A maioria dos proprietários teria aumentado o aluguel anos atrás. É para seu próprio bem, Vanessa acrescentou, sua voz assumindo aquela preocupação falsa que ela havia aperfeiçoado na faculdade de Direito. Você precisa entender o que as coisas realmente custam. Pessoas de sucesso pagam valor de mercado. É assim que se tornam bem-sucedidas. Senti o peso das expectativas de todos. A coisa responsável seria agradecer a Vanessa pelos 5 anos de descontos, assinar o papel e silenciosamente descobrir meu próximo passo. Era isso que a antiga Marina teria feito. Mas eu não era mais a antiga Marina. Não era há 3 anos. Olhei para meu telefone novamente. Uma mensagem enviada 20 minutos atrás. A resposta havia voltado quase imediatamente. A caminho, documentos prontos. Sabe de uma coisa? Vanessa disse, interpretando mal meu silêncio como rendição. Deixe-me tornar isso educacional para todos. Ela abriu algo em seu laptop e virou em direção à sala. Isso é o que o apartamento da Marina deveria custar. Aqui estão os comparáveis. Mesma metragem, mesmas comodidades, mesmo bairro. 8 mil reais, 7.500 reais, 7.200. Ela clicou por listagens como uma professora dando uma palestra. Na verdade, ainda estou dando a ela um desconto a 6 USD. Meu telefone vibrou.
15 minutos de distância. É para seu próprio bem, Marina, tio Teodoro disse, embora não conseguisse me olhar nos olhos. Pessoas de sucesso pagam valor de mercado. Aquela frase novamente. O lema da família para me manter no meu lugar. E honestamente, Vanessa continuou se aquecendo com seu tema. É isso que acontece quando você vai levando a vida. Marina, você está na mesma posição há quanto tempo? 5 anos? Sem avanço, sem ambição, apenas existindo. Ela gesticulou ao redor da sala. Todos aqui se esforçaram. Diego se tornou vice-presidente no ano passado. Juliana tem uma clínica médica próspera. Até a prima Amanda acabou de ser promovida a gerente regional. Mas você... Ela deu de ombros. Você parece contente sendo medíocre. A palavra acertou exatamente onde ela pretendia. Medíocre. Na frente de todos. Chega, Vanessa, tio Roberto disse baixinho. É mesmo? Ela girou em direção a ele. Porque habilitá-la não ajudou. Talvez um pouco de amor severo ajude. Assisti o ponteiro de segundos do velho relógio da vovó avançar. 12 minutos agora. Assine o contrato, Marina. Vanessa disse, sua paciência se esgotando. Ou vou precisar que você saia até o final do mês que vem. Isso é mais do que generoso. Legalmente, eu poderia exigir que você saia em 30 dias por estar mês a mês. Ela estava errada sobre isso, na verdade. A lei de inquilinos me dava mais proteção. Mas ela não sabia que eu sabia disso. Assim como não sabia sobre a empresa registrada 3 anos atrás. O investimento silencioso que começou com o presente privado da vovó. A compra do prédio que fechou tão suavemente que até os inquilinos anteriores não sabiam que a propriedade havia mudado. Preciso que meu advogado revise primeiro, eu disse calmamente. Vanessa realmente riu. Seu advogado? Desde quando você tem advogado? Desde que comecei a fazer investimentos que você não sabe. A sala ficou muito quieta. O sorriso de Vanessa vacilou por apenas 1 segundo. Investimentos? Ela repetiu. Certo, seus fundozinhos de índice. 10 minutos agora. Eu podia ouvir um carro parando lá fora. Algo assim, eu disse me levantando. Acho que é minha consulta chegando agora. Acho o momento da revelação. Se você já foi subestimado pela família, sabe exatamente como isso parece. Aquele momento em que todos pensam que sabem seu valor baseado no seu título de trabalho. Mas aqui está o que Vanessa não sabia. E o que mudou tudo. Antes de chegarmos à revelação, o que você teria feito na minha posição? Deixe um comentário abaixo. E se esta história ressoar com você, por favor, aperte aquele botão de curtir. Realmente ajuda outras pessoas a encontrarem essas histórias sobre se defender com classe. Sente-se, Marina, Vanessa comandou. Não terminamos aqui. Na verdade, acho que precisamos fazer uma pausa. Você ganha quanto? 50 mil? Ela puxou seu aplicativo de calculadora, fazendo um show disso. Depois dos impostos, são cerca de 3.500 mensais. Aluguel a 6.800 significa que você precisaria. Entendo matemática, Vanessa. E você? Porque uma criança poderia ver que isso não funciona. Ela se virou para a sala. É disso que estou falando sobre responsabilidade. Marina quer morar num prédio de luxo, mas não quer conquistá-lo. Luxo? Não consegui me conter. O aquecimento mal funciona. Problemas de manutenção menores. O ponto é: localização, localização, localização. Ela abriu o site de imóveis no telefone. Olhe, aqui está um estúdio legal em Piedade por 1.800. Essa é mais sua faixa. Diego bufou. Da Avenida Beira Rio para Piedade. Que rebaixamento. Chama-se viver dentro de seus meios, Vanessa disse. Seu tom sugerindo que estava me fazendo um favor ao explicar economia básica. Fiz um desserviço a você ao protegê-la da realidade por tanto tempo. Me protegendo? O que mais você chamaria? Ela olhou ao redor da sala em busca de apoio. Tenho comido 55.200 por ano para que você pudesse brincar de faz de conta em um bairro nobre. Qualquer proprietário real teria despejado você anos atrás por ajuste de mercado. Isso nem era legalmente preciso, mas deixei passar. Você tem 2 escolhas, ela continuou. Assine agora e descubra como lidar com isso, ou comece a fazer malas. Tenho sido mais do que paciente. Paciente? Repeti. É assim que você chama me mandar mensagens sobre cada pequeno reparo? Exigir que eu coordene manutenção porque você está ocupada demais? Usar meus fins de semana para mostrar outras unidades porque você não se importava? Isso se chama ser prestativa. Você mora lá. Fazia sentido. Isso se chama gestão de propriedades não remunerada. A sala ficou tensa. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Cuidado, Marina. Você está prestes a se falar para fora de qualquer período de carência. Ouvi passos na varanda. Uma batida na porta. É para mim.
eu disse, me movendo em direção ao corredor. Estamos no meio de uma reunião de família. A voz de Vanessa subiu. Quem quer que seja pode esperar. Na verdade, eu disse, abrindo a porta. Acho que ele não pode. Temos alguns documentos para revisar. Um homem de terno carvão estava na varanda, maleta de couro na mão. Senhorita Santos, Roberto Chen da Chen e Associados. Peço desculpas pelo atraso. O trânsito do centro estava horrível. Vanessa se levantou tão rápido que seu bloco caiu no chão. O que é isso, Marina? Isso é ridículo, tia Patrícia disse, sua voz afiada com desaprovação. Trazer um advogado para uma reunião de família? Sua irmã está tentando ajudá-la a crescer. Apenas seja grata que ela é família. Diego acrescentou, nem mesmo olhando para cima de seu telefone. Caso contrário, você já estaria sem teto. Roberto Chen entrou no corredor, sua presença imediatamente mudando a dinâmica da sala. Ele era mais jovem do que eu esperava quando nos encontramos pela primeira vez. 3 anos atrás, mas sua confiança preencheu o espaço. Senhorita Santos, devemos discutir o assunto da propriedade agora? Assunto da propriedade? A voz de Vanessa poderia ter congelado água. O único assunto de propriedade é a minha inquilina. Recusando assinar um ajuste de contrato padrão. Sua inquilina? A sobrancelha de Roberto se ergueu levemente. Escolha interessante de palavras. Marina aluga de mim. Eu possuo. Você gerencia. Eu corrigi suavemente. Para o fundo familiar. O fundo que eu controlo como executiva. Ela disse. Mesma coisa. É mesmo? Eu perguntei. Tio Teodoro se mexeu desconfortavelmente. Talvez devêssemos todos nos acalmar, Marina. Certamente você não precisa de advogado para um assunto de família. Aparentemente preciso, já que estou sendo ameaçada com despejo. Não é uma ameaça, Vanessa estralou. É realidade de mercado. Algo que você entenderia se alguma vez tivesse alcançado algo além do nível inicial. E isso doeu exatamente como pretendido. Vários parentes acenaram em concordância. Ela tem um ponto, Marina, a prima Juliana disse. Seu salário de médica fazendo-a sentir qualificada para opinar. Você não pode esperar subsídios familiares para sempre. Especialmente quando você não mostra ambição. Amanda acrescentou. Vanessa se tornou sócia através de trabalho duro. O que você fez? Roberto pigarreou. Senhorita Santos, devo esperar lá fora enquanto você termina essa discussão? Não, eu disse, sentindo o peso familiar do julgamento. Por favor, fique. Isso é constrangedor, Vanessa anunciou para a sala. Marina trouxe um advogado porque não consegue lidar com uma conversa adulta. Ou talvez, eu disse, minha voz mais firme do que me sentia. Trouxe um advogado porque você está tentando me forçar a assinar um documento, sob coação na frente de 15. Testemunhas sem revisão adequada. Coação? Vanessa riu. Estou oferecendo habitação a valor de mercado. Se isso é coação, você está ainda mais protegida do que eu pensava. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da assistente de Roberto. Todos os documentos verificados e prontos. Sabe de uma coisa? Vanessa disse, pegando seu telefone. Deixe-me ligar para meu colega que é especializado em despejos. Podemos fazer isso do jeito difícil. Isso não será necessário, Roberto disse calmamente. Acho que podemos resolver isso de forma bem simples. O segredo de 3 anos. 3 anos atrás, sentei num escritório no centro que cheirava a couro e papel velho. O advogado da vovó, não o da família que Vanessa usava, mas seu advogado pessoal, empurrou uma pasta pela mesa de mogno. Sua avó separou isso especificamente para você, ele disse. Fora dos livros, por assim dizer. Ela disse que você saberia quando usá-lo. Jai, 200 mil. Não era dinheiro que mudasse a vida em São Paulo, mas o suficiente para uma entrada em algo estratégico. A vovó havia me ensinado sobre imóveis todo domingo enquanto Vanessa estava ocupada demais para visitar. Propriedade é poder. Querida, ela dizia, passando por seus próprios registros de investimento. Mas o poder mais inteligente é o tipo que ninguém vê chegando. Agora, parada na sala dela com Roberto Chen ao meu lado, entendi o que ela quis dizer. Marina está sendo dramática, Vanessa anunciou, puxando a atenção da família de volta. Isso é simples. Valor de mercado ou se mude. Até o advogado dela não pode argumentar com direitos básicos de propriedade. Falando em direitos de propriedade, Roberto disse suavemente, a senhorita Santos me pediu para revisar alguns documentos referentes ao prédio da avenida. Beira Rio. Swansea. A mão de Vanessa pausou sobre o telefone. Que documentos? Tenho toda a papelada do fundo aqui mesmo. Documentos diferentes, eu disse. A sala pareceu menor de repente. Os olhos de Vanessa se estreitaram, calculando.
Ela era advogada boa demais para não sentir algo mudando. Qualquer jogo que você esteja jogando não vai funcionar, ela disse. Tenho 5 anos de contratos de aluguel com sua assinatura. Você estabeleceu locação sob minha gestão. Isso é vinculativo. Absolutamente, Roberto concordou. A senhorita Santos tem sido uma inquilina excelente. Nunca perdeu um pagamento. Manteve a propriedade lindamente. O proprietário anterior não tinha nada além de elogios. Proprietário anterior. Tio Teodoro captou primeiro. Vanessa sempre foi a gerente de propriedades. Para o fundo familiar, Roberto completou suavemente, que detinha uma participação de 51% no prédio até 3 anos atrás. O silêncio foi ensurdecedor. Do que você está falando? A voz de Vanessa estava controlada, profissional. A voz do tribunal. Às vezes os melhores investimentos são aqueles que ninguém conhece, eu disse, ecoando algo que a vovó costumava dizer. Roberto abriu sua maleta com eficiência prática. Talvez devêssemos revisar os documentos de propriedade. Tenho-os aqui mesmo. Isso é ridículo, Vanessa disse. Mas sua voz havia perdido o fio. O fundo possuía, Roberto corrigiu. Tempo passado. A venda foi concluída há 3 anos. Uma transação bastante tranquila, na verdade. O fundo estava ansioso para liquidar aquele ativo específico. O telefone de Vanessa caiu na mesa de centro com um estrondo. Você está mentindo, Vanessa disse. Mas seus instintos de advogada estavam entrando em ação. Ela pegou seu laptop, dedos voando pelo teclado. Eu teria sabido. Qualquer venda teria exigido minha assinatura como executiva. Na verdade, Roberto disse pacientemente, só exigia o consentimento do acionista majoritário. O fundo detinha 51%. Os outros 49%, ele deixou o significado no ar. Assisti o rosto de Vanessa enquanto ela acessava os registros de propriedade. O fundo familiar havia vendido sua participação 3 anos atrás pelo valor de mercado. Uma transação legal limpa que ela provavelmente havia aprovado sem ler cuidadosamente, enterrada numa pilha de papelada de rotina. Para Riverside Holdings Ltda, ela leu em voz alta, sua voz oca. Uma empresa de investimento, Roberto confirmou. Registrada em São Paulo, totalmente em conformidade com todos os regulamentos. Quem é dono da Riverside Holdings? Tio Teodoro perguntou. Vanessa já estava pesquisando. Registros corporativos eram públicos. Seus dedos diminuíram a velocidade, então pararam completamente. Isso tem que ser um erro, ela sussurrou. Que erro? Diego se inclinou para ver a tela dela. Seu rosto ficou flácido. Meu Deus. Tia Patrícia espiou a tela. Seu suspiro foi audível. Eu não assino nada sem revisão adequada. Eu disse calmamente. Vanessa, você me ensinou isso. Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim pela primeira vez em anos. Não como a irmãzinha decepcionante, mas como alguém que ela havia completamente julgado mal. Você comprou o prédio. Sua voz rachou levemente. Minha cliente prefere manter seus investimentos privados, Roberto disse. Mas dadas as circunstâncias, a divulgação parece apropriada. Vanessa se levantou abruptamente. Preciso verificar isso. Ela pegou o telefone, provavelmente ligando para sua assistente para checar registros. Fique à vontade, eu disse. Roberto, devemos revisar os contratos de aluguel atuais enquanto esperamos? Claro, ele tirou uma pasta. Situação interessante, na verdade. Sua irmã tem pagado abaixo do valor de mercado por sua cobertura. 4.500 por um 3/4 com vista para o parque. Esse é um desconto familiar e tanto. A sala explodiu. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Marina é dona do prédio? Do prédio inteiro! Mas ela é apenas uma gerente de propriedades. Como ela pôde pagar? A voz de Vanessa cortou o caos. Ela havia puxado os documentos de venda no laptop. O fundo vendeu sua participação há 3 anos por 14 milhões. Valor justo de mercado. Eu mesma aprovei. Sua risada foi amarga. Achei que estávamos sendo espertos, liquidando um ativo de baixo desempenho. Estava com baixo desempenho, concordei. Sobe sua gestão. A compostura de Vanessa quebrou completamente. Ela girou em direção à sala, sua voz subindo. Deixe-me ser muito clara sobre o que a Marina está tentando fazer aqui. Ela tem mentido para todos nós por 3 anos, fingindo estar lutando enquanto secretamente. Enquanto secretamente o quê? Interrompi. Fazendo investimentos inteligentes? Construindo patrimônio? Todas essas coisas que você disse que eu era incapaz de fazer. Você nos enganou. Mantive meus negócios privados. Há uma diferença. Vanessa pegou seu bloco de notas, folheando páginas freneticamente. Seu salário é 50 mil reais. Registro público. Verifiquei quando você se candidatou ao apartamento.
Você não poderia ter se dado ao luxo de... Esse é meu salário base, eu disse, do meu emprego diurno. Ela parou de folhear. Seu emprego diurno? Gestão de propriedades é o que faço das 9 às 5. Investimento imobiliário. É o que faço com o conhecimento que ganho. Vanessa se virou para a família, desesperada para recuperar o controle. Ela tem se aproveitado de descontos familiares enquanto secretamente lucrava com meu próprio trabalho duro? Puxei meu telefone, mostrando meus próprios registros. 15 unidades renovadas. Novo sistema de aquecimento em todo o prédio. Cada inquilino, exceto você, recebeu melhorias dentro de 6 meses. Exceto eu? Vanessa disse. E eu cito. Não desperdice dinheiro com atualizações cosméticas na minha unidade. Estou ocupada demais para lidar com empreiteiros. Roberto pigarreou. Devo mencionar o valor de mercado atual para a cobertura? Por favor, eu disse. R$8.500 por mês. Sua irmã tem pagado R$4.500. São 48.000 anuais de desconto. Ele fez uma pausa. Coincidência interessante. É exatamente o que a senhorita Santos supostamente estava custando em sua unidade, com preço abaixo do mercado. A ironia não passou despercebida por ninguém. Diego realmente assobiou. O rosto de Vanessa foi de vermelho a branco. Você armou isso. Esta reunião inteira. Você convocou esta reunião. Eu lembrei. Você criou os auxílios visuais. Você convidou todos para testemunhar minha educação sobre valores de mercado. Senhorita Santos, Roberto disse formalmente. Como sua advogada, devo perguntar. Como você gostaria de proceder com o ajuste de aluguel da sua inquilina? Inquilina. A palavra pairou no ar como o martelo de um juiz. Vanessa afundou na poltrona de asas da vovó, seu terno de gala. 15.000 subitamente parecendo uma armadura que havia falhado. Marina, certamente podemos discutir isso em particular. Isso é entre adultos de sucesso. Eu citei de volta. Não foi isso que você disse? Aqui está o que vai acontecer, Vanessa disse, tentando salvar sua autoridade. Vamos lidar com isso como família. Marina, você já fez seu ponto. Agora vamos. Você me deu um ultimato, eu disse calmamente. Assine seu contrato ou se mude em 30 dias, na frente de 15 testemunhas. Isso foi antes de você saber que eu era dona do prédio? Então, seu tratamento comigo era aceitável quando você pensou que eu era impotente? A sala estava em silêncio absoluto. Até Diego havia guardado o telefone. Vanessa se levantou, endireitando os ombros. Certo. Quer jogar duro? Vou te levar ao tribunal. Despejo retaliatório é ilegal em São Paulo. Você não pode aumentar meu aluguel só porque... Por que você tentou aumentar o meu? Roberto interrompeu. Na verdade, a senhorita Santos não está despejando ninguém. Ela está simplesmente ajustando ao valor de mercado. Suas próprias palavras, acredito. Isso é retaliação. Isso são negócios, eu disse. Algo que pessoas de sucesso entendem, certo? A locação estabilizada não se aplica a prédios com menos de 6 unidades. Roberto disse. Mas este prédio tem 24 unidades. Então se aplicaria, exceto... Ele tirou outro documento. Você não está num contrato estabilizado. Você especificamente solicitou um arranjo mês a mês há 3 anos. Disse que não queria ficar presa. Lembrei daquela conversa. Vanessa havia rido sobre manter suas opções abertas. Como apenas pessoas desesperadas assinavam contratos longos. Esse é provavelmente meu compromisso, eu disse quando outra batida veio à porta. Timing perfeito. Quem mais você convidou para me humilhar? A voz de Vanessa estava crua. Ninguém. Provavelmente é, a senhora Chen do 4B disse. A ela que teria uma resposta sobre a renovação do contrato dela hoje. Fiz uma pausa. Ela está esperando fazer upgrade para uma unidade maior. Talvez uma cobertura. Vanessa ficou pálida. Você não faria... Não faria o quê? Alugar para uma inquilina qualificada que paga valor de mercado? Caminhei em direção à porta. Ou você quer assinar um novo contrato? R$8.500 por mês. Primeiro, último e depósito de segurança devidos imediatamente. Marina, por favor. Parei na porta. Você tem 30 segundos para decidir. Assine ao valor de mercado ou comece a fazer malas. Mais do que generoso. Legalmente, eu poderia exigir que você saia em 30 dias por estar mês a mês. As mesmas palavras exatas que ela havia usado comigo 1 hora atrás. 20 segundos. Vanessa olhou ao redor da sala em busca de apoio. Cada rosto estava virado para longe, exceto o tio Teodoro, que simplesmente balançou a cabeça. 10 segundos. Eu vou assinar, ela sussurrou. Ainiro quando as máscaras caem. Este é o momento em que tudo muda. Mas antes de revelar quem entrou por aquela porta, quero saber. Você já teve alguém que te subestimou completamente? Aquele momento em que eles pensam que têm todas as cartas.
sem saber que você está jogando um jogo diferente inteiramente. Compartilhe sua história nos comentários. E lembre-se, a melhor vingança não é vingança. É o sucesso que eles nunca viram chegando. Agora, vamos ver o que acontece quando suposições encontram a realidade. Roberto Chen colocou sua maleta na mesa de centro da vovó com precisão deliberada. O clique dos fechos ecoou na sala silenciosa. Senhorita Santos, conforme solicitado, trouxe toda a documentação relevante referente à sua propriedade na Avenida Beira Rio, Swansea. Minha propriedade? A voz de Vanessa era apenas um sussurro. Você quer dizer do fundo? Não. Roberto disse simplesmente. Ele tirou uma pasta, grossa marcada com o selo do Estado de São Paulo. Quero dizer propriedade da senhorita Marina Santos, adquirida através da Riverside Holdings Ltda em 15 de março, há 3 anos. Ele espalhou os documentos pela mesa como um jogador de pôquer revelando um Royal Flush. Escritura de venda, documentos de transferência, certificado de propriedade. Todos com meu nome como único membro da Riverside Holdings Ltda. Isso é impossível, Vanessa disse pegando a escritura. Suas mãos tremiam levemente. O fundo vendeu para uma empresa de investimento. Verifiquei os compradores. Você verificou que eles tinham fundos. Roberto corrigiu. Não verificou quem era dono da Ltda. Bastante descuidado para alguém que se orgulha da atenção aos detalhes. Tio Teodoro se inclinou para a frente, estudando os papéis. Marina, como você conseguiu? Vovó, eu disse simplesmente. Ela me deixou algo fora da herança principal. Disse que eu saberia quando usar. Mas só a entrada teria sido... Diego começou a calcular no telefone. 560 mil forneci. 20% de 2,8 milhões. Vovó me deixou 200 mil. Peguei. Emprestado outros 200 mil de um credor privado que acreditou no potencial do prédio. O resto veio de 3 anos economizando tudo enquanto vocês todos pensavam que eu estava lutando. Você tem mentido para nós, tia Patrícia acusou. Tenho construído um negócio, corrigi silenciosamente. Sem pedir ajuda ou esmolas ou descontos familiares em qualquer coisa, exceto o apartamento que eu já estava alugando. Roberto tirou outro documento. A avaliação atual do prédio a partir da vistoria do mês passado. Vanessa leu o número. Seu rosto foi de branco para branco novamente. 21 milhões. Aumento de 50% em 3 anos. Confirmado, Roberto disse. Sua irmã é uma investidora e tanto. Cada unidade renovada. 98% de ocupação. Lista de espera para vagas. Exceto a cobertura, acrescentei. A inquilina lá tem sido difícil. Recusa melhorias, paga abaixo do valor de mercado, reclama constantemente, mas não deixa ninguém consertar as coisas. A ironia estava sufocante. Vanessa deixou cair os papéis com mãos trêmulas. Senhorita Santos, Roberto me dirigiu formalmente. Gostaria que eu apresentasse o novo contrato de aluguel para... Senhorita Vanessa Santos? Por favor. Ele tirou um contrato padrão, do tipo que... Vanessa havia acenado na minha cara 1 hora atrás. $8.500 por mês. Primeiro, último e depósito de segurança exigidos. Total devido imediatamente, $25.500. Isso é insano, Vanessa protestou. É valor de mercado, eu disse calmamente. Para uma cobertura de 3/4 com vista para o parque neste bairro. Na verdade, eu poderia conseguir 9.000, mas estou oferecendo um pequeno desconto familiar. Sabe qual é a parte realmente irônica? Eu disse, ficando em pé perto da foto da vovó na lareira. Aprendi tudo com você, Vanessa. Todas aquelas reuniões de família onde você explicava lei imobiliária, valores de propriedade, forças de mercado, eu estava ouvindo cada única palavra. Roberto continuou tirando documentos de sua maleta. Há também a questão dos pagamentos atrasados. A senhorita Vanessa Santos tem pago abaixo do valor de mercado por 36 meses. Pagamentos atrasados? A voz de Vanessa rachou. Você não pode retroativamente... Não estou, eu disse. Estou escolhendo perdoar 144 mil em aluguel não pago. Considere meu desconto familiar final. O número pairou no ar. Diego derrubou o telefone. A mão de tia Patrícia foi ao peito. 144 mil, tio Teodoro repetiu lentamente. E 4 mil reais por mês abaixo do mercado vezes 36 meses. Roberto confirmou. A senhorita Marina Santos está sendo extremamente generosa. Generosa. Vanessa riu amargamente. Ela tem planejado isso por 3 anos. Tenho administrado um negócio por 3 anos. Corrigi. Você apenas acontece de ser uma inquilina. O fato de você ter decidido me humilhar hoje sobre aluguel, isso é apenas timing cósmico. Não finja que isso é coincidência. Você está certa. Não é. Peguei meu telefone mostrando meu calendário.
Eu ia discutir isso com você em particular na semana que vem. Te dar 3 meses para se ajustar, elaborar um plano de pagamento, manter entre nós. Olhei ao redor da sala. Mas você quis me ensinar sobre sucesso na frente de todos. Então aqui está sua lição. Roberto pigarreou. Senhorita Santos, devo mencionar os outros inquilinos? Que outros inquilinos? A prima Juliana perguntou nervosamente. Sorri. Vocês todos pensaram que Vanessa era o único membro da família. Recebendo desconto? A sala congelou. Assisti o reconhecimento amanhecer em vários rostos. Tio Teodoro, você aluga a unidade térrea por R$1.800, valor de mercado. É 3.200. Prima Amanda, seu 1/4. Você paga na 1.500, mercado é 2.500. Marina, tio Teodoro começou. Certamente você não vai... Não. Ao contrário de Vanessa, acredito em aviso prévio, adequado e ajustes razoáveis. Virei de volta para minha irmã. Mas você quis fazer um exemplo de mim. Parabéns. Agora você é o exemplo. Minha cliente é dona deste prédio há 3 anos, Roberto disse, sua voz carregando o peso da autoridade legal. Ela manteve aluguéis abaixo do mercado para membros da família por bondade, não obrigação. Essa bondade termina onde o desrespeito começa. Vanessa se levantou lentamente, seus saltos de grife clicando no piso de madeira da vovó. Marina, podemos discutir isso em particular? Isso é entre adultos de sucesso, eu disse, usando suas palavras mais uma vez. Você quis transparência sobre valores de mercado. Aqui está. 8.500 por mês ou desocupe em 30 dias. Sua escolha. A queda da rainha. Preferia manter meus investimentos privados, acrescentei. Mas você tornou isso impossível hoje. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, minha voz firme e profissional. Vanessa, você tem 2 opções. Assine um novo contrato a valor de mercado. 8.000 por mês. Ou desocupe dentro de 60 dias. Estou te dando um mês extra além do exigido legalmente porque, apesar de tudo, você ainda é minha irmã. Isso é extorsão. Isso são negócios. Suas palavras, não as minhas. Virei para Roberto. Por favor, note que a senhorita Vanessa Santos foi informada do ajuste de aluguel na frente de testemunhas. Roberto fez anotações em seu bloco. Documentado. Devo também notar o aviso generoso de 60 dias em vez dos 30 exigidos? Por favor. As mãos de Vanessa se apertaram e desapertaram. Em meu depósito de segurança. Os 4.500 que você pagou há 3 anos. Puxei registros no meu telefone. Isso cobre mal metade de um mês a valor de mercado. Você precisará pagar 4.000 adicionais para atender o novo requisito de segurança. Isso é insano. Não, isso é matemática. Algo que uma graduada em Direito pela USP deveria entender. A sala assistiu Vanessa desmoronar em tempo real. A dinâmica de poder não havia apenas mudado. Tinha completamente invertido. Para os outros membros da família alugando de mim, anunciei. Vocês receberão avisos formais na semana que vem. Ajustes de aluguel serão graduais, 10% anualmente até atingirem valor de mercado. Isso dá tempo para ajustar ou realocar se necessário. Isso é realmente justo, tio Teodoro disse baixinho. Porque ao contrário de algumas pessoas, olhei diretamente para Vanessa. Não acredito em emboscar família. Roberto tirou seu tablet. Senhorita Vanessa Santos, estará assinando o novo contrato hoje? Preciso de tempo para revisar. Claro, você tem 72 horas. Depois disso, a oferta expira e você precisará desocupar. Mantive meu tom. Neutro. Profissional. Aviso. Justo. Já tenho 3 candidaturas. Para a cobertura AWAIR, 9.000 por mês. De estudantes de Direito da USP? A tentativa de sarcasmo de Vanessa caiu no vazio. De sócios do seu escritório, na verdade. Aparentemente, correu a notícia de que uma cobertura pode ficar disponível em breve. O sangue drenou do rosto de Vanessa. Se seus colegas soubessem que ela estava sendo despejada pela irmã fracassada, desconto familiar acabou. Eu disse simplesmente. Você pagará valor de mercado como queria. Marina, por favor. Minha reputação? Sua reputação é sua preocupação. A minha nunca foi sua para destruir, embora você certamente tenha tentado. Roberto se levantou, fechando sua maleta. Senhorita Santos, enviarei o contrato formal para seu e-mail. Você tem 72 horas para responder. Espere, Vanessa disse desesperada. E se eu me desculpar? E se eu retirar tudo o que disse? Então você será uma inquilina que se desculpou. Pagando o valor de mercado, respondi. Suas palavras não podem ser não ditas, Vanessa. 15 pessoas ouviram você me chamar de medíocre, fracassada, sem sucesso. Agora essas mesmas pessoas sabem a verdade. Vanessa afundou de volta na cadeira da vovó, seu rosto cor de cinza.
O silêncio se estendeu até Diego, de todas as pessoas, quebrá-lo com um assobio baixo. Marina é dona do prédio inteiro. Do prédio inteiro. E tem sido por 3 anos, tia Patrícia acrescentou, sua voz fraca. Enquanto todos nós pensávamos... Enquanto vocês todos pensaram que eu era uma fracassada, terminei. Sim. Você quis me ensinar sobre sucesso, eu disse para Vanessa. Considere esta minha formatura. Roberto me entregou um cartão. Ligue se precisar de qualquer outra coisa. Senhorita Santos, os avisos formais sairão na segunda-feira de manhã. Ele acenou para a sala. Senhoras e senhores. Depois que ele saiu, a família explodiu. Todos falaram ao mesmo tempo, vozes se sobrepondo no caos. Quanto vale o prédio agora? 21 milhões, ela disse. Marina é milionária. Mas ela dirige um Honda. Silêncio. A voz de tio Teodoro ecoou. Quando todos se acalmaram, ele me olhou com algo que nunca vi antes. Respeito. Marina, por que você não nos contou? Teria importado? Vocês todos tinham sua imagem de mim. Mudá-la teria exigido prova e mesmo assim... Gesticulei ao redor da sala. Olhe como estão reagindo agora. Estamos reagindo porque você mentiu, Vanessa estralou, encontrando sua voz novamente. Mantive meus negócios privados. Você anunciou meu salário no dia de ação de graças, lembra? Contou a todos que eu ganhava 50 mil, como se fosse uma piada. Porque eu pensei... Você pensou que sabia tudo sobre mim. Pensou errado. Juliana pigarreou. Marina, sobre meu aluguel. Você foi respeitosa. Seu ajuste será gradual, como prometido. Olhei ao redor da sala. Qualquer um que me tratou com dignidade básica não tem com o que se preocupar. A implicação era clara. Vanessa era a única enfrentando consequências imediatas. Isso é perseguição direcionada, Vanessa disse fracamente. Isso são consequências naturais, corrigi. Você tentou triplicar meu aluguel para me ensinar uma lição. Agora você está aprendendo uma. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da senhora Chen, que realmente estava interessada na cobertura. Ignorei por enquanto. Vovó estaria envergonhada, Vanessa disse jogando sua última carta. Vovó me deu o dinheiro para comprar este prédio, eu disse baixinho. Ela disse que eu saberia quando usá-lo. Ela também disse outra coisa. Sua irmã tem boas intenções, mas não vê tudo. Fiz uma pausa. Acontece que ela não viu nada. Vanessa se levantou abruptamente, juntando suas coisas com mãos trêmulas. Preciso ir. 72 horas, eu lembrei. O relógio está correndo. Ela saiu sem outra palavra, seus saltos clicando estacato rápido no chão. O som da retirada. Os 3 dias seguintes. Os próximos 3 dias foram uma aula magistral sobre dinâmicas familiares mudando. Meu telefone, geralmente silencioso exceto por ligações de trabalho, vibrava constantemente. Parentes que não falavam comigo em anos de repente lembraram que eu existia. Marina, querida, sempre soube que você era inteligente. Tia Patrícia ligou, seu tom meloso. Sobre minha unidade alugada? Seu aluguel permanece inalterado por enquanto, disse a ela. O ajuste anual de 10% começa no ano que vem. Ah, bem. Eu estava me perguntando se você precisava de ajuda gerenciando o prédio. Tenho uma empresa de gestão, mas obrigada. O padrão se repetiu com primo após primo. Diego ofereceu parceria em investimentos futuros. Juliana sugeriu almoçarmos para nos atualizarmos adequadamente. Amanda mandou mensagem pedindo conselhos de investimento. De repente, todos queriam saber sobre meu trabalhinho de propriedades. Família, eu disse à minha gerente de propriedades real, Sara, quando nos encontramos para nossa revisão semanal. Mas o verdadeiro estrago veio do mundo profissional de Vanessa. De alguma forma, embora eu suspeitasse, do vício em redes sociais de Diego, a notícia se espalhou de que Vanessa estava sendo despejada pela irmã fracassada. A comunidade jurídica em São Paulo é menor do que as pessoas pensam. 3 sócios do escritório dela perguntaram sobre a cobertura. Sara relatou, tentando não sorrir. Estão muito ansiosos para saber quando pode ficar disponível. Ela tem mais 69 horas para decidir, eu disse. Sobre isso, Sara puxou seu tablet. Ela tem ligado para o escritório. 17 vezes ontem exigindo falar com o dono da Riverside Holdings. E você disse a ela que o proprietário prefere que toda comunicação passe por canais legais. Enquanto isso, Vanessa tentou todos os ângulos. Ela teve sua assistente ligando sobre erros nos termos do contrato. Enviou uma carta formal questionando a avaliação do prédio. Até teve um colega entrando em contato sobre mediar uma disputa familiar. Não há disputa, eu disse ao mediador. Estou ajustando o aluguel a valor de mercado. Ela pode aceitar ou realocar. O grupo de família no WhatsApp
geralmente morto exceto por desejos de aniversário, explodiu com atividade. Vanessa tentou reunir apoio, me pintando como vingativa, mas as capturas de tela que compartilhou de sua própria apresentação, os gráficos mostrando quanto ela estava me subsidiando, falharam espetacularmente. Então você estava cobrando da Marina? Abaixo do mercado enquanto pagava ainda menos você mesma? Tio Roberto escreveu. Isso é interessante. De repente todos entenderam a ironia. O poder mudou completamente, pensei. Assistindo as aliadas de Vanessa evaporarem, os outros inquilinos do prédio, os não familiares, começaram a me tratar diferente também. Onde antes eu era apenas a mulher quieta do 2B que ajudava a coordenar manutenção, agora eu era a proprietária. A mudança foi sutil, mas inegável. Senhorita Santos, o Sr. Thompson do 3A disse, me encontrando no saguão. Queria agradecer pela melhoria no aquecimento. Melhor inverno que tivemos em anos. 3 anos de melhorias. E esta era a primeira vez que ele me reconhecia diretamente. No terceiro dia, Vanessa quebrou. Ela apareceu no meu escritório de verdade na empresa, de gestão de propriedades, onde eu agora era diretora sênior, não a posição de nível inicial que ela assumiu que eu ainda ocupava. 50 mil era seu salário inicial. Eu disse quando ela expressou choque com meu escritório com vista, 5 anos atrás. Você nunca perguntou se tinha mudado. Marina, por favor. Ela parecia exausta, bolsas de grife sob os olhos. Os sócios do meu escritório descobriram. Estão questionando meu julgamento. Como posso negociar acordos de milhões de reais quando nem sequer reconheci que minha própria irmã era dona do prédio? Seu prédio, ela estremeceu. O sócio sênior perguntou se minha situação familiar pode afetar meu desempenho. Sua voz rachou. Posso perder a promoção pela qual trabalhei 3 anos. Tudo porque você tinha que fazer um ponto. Eu não tornei isso público, Vanessa. Você tornou. Você convidou 15 testemunhas para assistir você me humilhar. Vou pagar o valor de mercado. Ela disse desesperada. 8,500. 8,500, corrigia. E você não pode pagar. Como você saberia? Porque realmente presto atenção. Seu BMW em leasing é 700 mensais. Seus empréstimos estudantis são 200. Seus cartões de crédito. Sim. Posso ver candidaturas quando você se inscreve para alugar. Média de 4 mil DARs em pagamentos mensais. Seu salário líquido após impostos é cerca de DRAs. 11 mil. A matemática não funciona. Ela me encarou. Você sabia que eu não podia pagar quando estabeleceu o preço. Sabia que você não podia pagar quando tentou me cobrar. 6.800, retruquei. Não te impediu, então. Aquilo foi diferente. Como? Ela não tinha resposta. Aqui está o que vai acontecer. Eu disse, tirando uma pasta. Você vai desocupar a cobertura dentro de 60 dias. O depósito de segurança de 4.500 será devolvido após inspeção, menos quaisquer danos. É isso? Você realmente vai me deixar sem teto? Você é uma advogada formada pela USP ganhando 200 mil por ano. Não vai ficar sem teto. Vai viver dentro de seus meios pela primeira vez na vida. Ela assinou o aviso de desocupação com mão trêmula. O depósito? Preciso disso para o novo lugar. Então é melhor torcer para que não haja danos na cobertura. Havia, é claro, a reforma que ela recusou por 3 anos. Havia escondido danos causados pela água de sua banheira de hidromassagem, instalada inadequadamente por seu empreiteiro pessoal sem aprovação do prédio. O custo do reparo, 5 innings. O depósito foi para estudantes universitários de primeira geração. Contei ao tio. Teodoro mais tarde, mostrando-lhe o recibo da doação. Pareceu apropriado. Vanessa se mudou para um apartamento de 1 quarto em Pinheiros. Aluguel. 3.400 reais. Ainda acima de seus meios, mas ela não suportava nada menos. 6 meses depois. 6 meses depois, a família se reuniu para o dia de ação de graças. Vanessa veio, embora sentasse na ponta oposta da mesa, tomando uma taça de vinho e evitando o contato visual. As dinâmicas haviam mudado completamente. Onde antes ela comandava, agora sentava em silêncio enquanto outros preenchiam o espaço. O prédio da Marina acabou de ser destaque na revista Arquitetura Moderna. Tia. Patrícia anunciou passando seu telefone. Olhem essa reforma da cobertura. A senhora Chen havia se mudado 2 semanas depois que Vanessa saiu, pagando 9.500 mensais sem reclamar. Ela até me enviou flores agradecendo pela oportunidade. São apenas negócios, eu disse. As mesmas palavras que Vanessa havia usado uma vez. Respeito não é exigido, é conquistado. E às vezes revelado, tio Teodoro disse, erguendo seu copo na minha direção. Sua avó estaria orgulhosa. Vanessa se desculpou para ir ao banheiro. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos.
Mais tarde, enquanto ajudava a limpar os pratos, ela me encurralou na cozinha. Por quanto tempo você estava planejando isso? Não estava planejando nada. Estava construindo algo. Há uma diferença. Você poderia ter me contado antes. Em particular, você teria acreditado em mim? Ou teria encontrado uma forma de descartar como descartou tudo mais sobre mim? Ela não respondeu. A verdade é, continuei, eu ia continuar alugando de você indefinidamente. Valor abaixo do mercado ainda era justo para a família. Mas você não conseguiu resistir àquela jogada de poder. Teve que fazer um exemplo de mim. Estava tentando ajudar você. Não, estava tentando me manter no meu lugar. Há uma diferença. Ficamos ali, irmãs separadas por mais do que apenas sucesso. A falta fundamental de respeito não podia ser preenchida por sangue. Pelo que vale a pena, ela disse baixinho. Sinto muito. Eu sei, eu disse, mas desculpas não reconstroem confiança. Isso leva tempo e comportamento consistente. Quanto tempo? Não sei, mas não te cobrar 6.800 de aluguel parece um bom começo. Ela quase sorriu. A nova inquilina paga mais. A nova inquilina trata a propriedade com respeito. Também não acha que é melhor que todos os outros no prédio. Vanessa saiu cedo naquela noite, mas não antes de parar na minha cadeira. O prédio está bonito, ela disse baixinho. Você fez um bom trabalho. Não era muito, mas era a primeira vez que ela reconhecia meu sucesso sem qualificá-lo. Seu valor não é determinado pelo que outros veem. Pensei, assistindo a ir embora. Mas pelo que você constrói em silêncio. A família aprendeu algo naquele dia sobre suposições, sobre respeito e sobre o perigo de subestimar as quietas. Vovó estava certa. Às vezes, o melhor poder é o tipo que ninguém vê chegando. 2 anos depois, epílogo. Isso foi há 2 anos. Vanessa e eu encontramos nosso caminho para uma paz cuidadosa. Ela aluga um apartamento de 2 quartos no Brooklyn agora, dentro de seus meios finalmente. Tomamos café uma vez por mês, e ela nunca mais mencionou valores de propriedade ou métricas de sucesso. O prédio vale 29 milhões hoje. Comprei mais 2 propriedades desde então. Todas silenciosamente. Todas através de diferentes LTDAs. A família sabe melhor do que assumir qualquer coisa sobre minhas finanças agora. Às vezes passo de carro pela cobertura e vejo as plantas da Sra. Chen, na janela onde as cortinas pesadas de Vanessa costumavam bloquear a luz. Parece uma metáfora para algo, embora eu não tenha certeza do que. A lição não é sobre vingança ou se exibir. É sobre conhecer seu valor quando ninguém mais conhece. É sobre construir algo real enquanto outros estão ocupados falando sobre suas conquistas. Mais importante, é sobre entender que respeito não é algo que você exige. É algo que você revela quando o momento é certo. E às vezes, apenas às vezes, a melhor resposta para alguém tentando te colocar no seu lugar é simplesmente mostrar que você é dona do prédio inteiro. Obrigada por ouvir minha história. Se você chegou até aqui, provavelmente é alguém que entende que o verdadeiro poder não precisa se anunciar. Que limites você teve que estabelecer com familiares que te subestimaram? Compartilhe nos comentários abaixo. Leio cada um deles. Se esta história ressoou com você, por favor curta e se inscreva para mais histórias sobre ficar de pé com elegância. E lembre-se, às vezes a melhor resposta ao desrespeito é simplesmente revelar quem você realmente é. Até a próxima vez. Esta é Marina lembrando você de conhecer seu valor, mesmo quando outros não conhecem.